A soberania nacional ameaçada. E já se passaram 20 anos que o Brasil entrou em decadência capitalista neoliberal, que condenou o país à condição de subordinado e dependente da globalização. Setores como a siderurgia, mineração, energia, telefonia e bancário foram comprados por empresas transnacionais. Milhões de empregos foram destruídos, salários rebaixados e a mão de obra precarizada. Isto aprofundou a subordinação e a dependência do Brasil ao globalismo comercial. E agora o Brasil depende do capital internacional. Com FHC, a economia que não dependia do capital estrangeiro tinha superávit. Com o PT esse cenário mudou de cor, a entrada de capital estrangeiro quase triplicou. O lucro enviado para fora do país foi 4 vezes maior do que no período de Fernando Henrique Cardoso. A economia que se mantinha estável começou a entrar num lamaçal que chegou a um déficit de cerca de 100 bilhões de dólares, dependendo de um capital especulativo. Assim o Brasil passou a depender excessivamente de produtos primários. A China passou a ser a fábrica do mundo, e o Brasil se tornou um grande produtor de alimentos e matérias-primas. Esse quadro parece bom, entretanto, o resultado é que o país está dependente das exportações de minério de ferro, soja e alimentos para a China. Voltamos ao período colonial, e nosso país foi recolonizado, pois as exportações de produtos primários superaram as de produtos manufaturados. É o caso do minério de ferro. A China importa muito e a preço de banana, e o Brasil importa de volta em forma de trilhos de trem 7 vezes mais caro. O Brasil possui o maior rebanho de gado do mundo, mas os brasileiros mal comem da carne que produz. O óleo cru vai barato e os derivados de petróleo caros. Com a crise instalada no mundo, os países ricos, por meio das transnacionais, começaram a desovar os estoques de produtos que não conseguem vender por lá. Seguindo os analistas econômicos, o Brasil tinha um superávit comercial, isto é, vendia mais do que comprava, de 12 bilhões de dólares em 2008. Em 2012, passou a comprar mais do que vender e acumulou um déficit de 15 bilhões de dólares. Por isso, a indústria brasileira está tendo um déficit anual de 94 bilhões de dólares. Estamos transferindo empregos industriais para os países ricos e para a China. As empresas transnacionais instaladas no Brasil estão sugando as riquezas do nosso solo. Estamos sendo sugados pelas empresas transnacionais. Pesquisadores suíços estudaram o movimento de 43 mil transnacionais no mundo e concluíram que 147 companhias controlam 40% da riqueza mundial. Estas grandes corporações transnacionais também dominam a economia brasileira. O BlackRock, maior fundo de investimento do mundo, é o grande acionista da Vale, Petrobras, Embraer, Gerdau, Ambev e uma das maiores construtoras como a PDG, Cirela, Gafisa e MRV. Na agroindústria é acionista da BR Foods. Também é acionista do Grupo Pão de Açúcar, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. As transnacionais dominam a economia brasileira. Representam 100% das montadoras, 92% do setor eletroeletrônico, 75% das autopeças, 74% das telecomunicações, 68% do setor farmacêutico, 60% da indústria digital, 57% do setor de bens de capital, 55% do setor de bens de consumo, 50% na siderurgia e metalurgia, e 47% na petroquímica. No agronegócio, 30 empresas dominam o complexo agroindustrial e mais de 70% destas empresas são multinacionais.
As multinacionais dominaram a economia brasileira, usando o financiamento a juros baixos do BNDES. Um agente direto da recolonização do país. Existe soberania no Brasil. Controlando da economia, as multinacionais decidem o que fazer do país. Elas estão investindo no Brasil cada ano menos. Não há limite para o que possa fazer um governo mal-intencionado. Ainda mais se contar com o apoio dos três poderes e das Forças Armadas. Uma questão de perspectiva.